Olá, olá! Seja muito bem-vinda! Eu sou Eliane Prado e eu vim aqui para prosear contigo sobre mãe tira férias? Será que existe essa palavra férias no dicionário de uma mãe que empreende? Será que nós temos férias, nós tiramos férias? Por que nós não tiramos férias? Essas são algumas das perguntas que nós vamos responder hoje, que nós vamos prosear hoje. Então, fica ligadinha aqui, durante essa live nós vamos ter história, nós vamos ter descobertas, nós vamos ter a solução. Vamos descobrir a solução dessa questão. Oi, 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 vão chegando, ai que delícia, encaminhem essa live para todas as mães que vocês querem muito bem e que vocês sabem que merecem entender um pouquinho mais essa questão de férias, tirar férias, não é mesmo? Ai, a gente brinca, né, mas tirar férias não é bem assim, né? Quem é mãe, quem tem um empreendimento, né, e se torna mãe, principalmente quem se torna mãe depois, né? Então nós temos aí duas questões, né? Quem é mãe e se torna empreendedora depois, né, de ser mãe, e quem é empreendedora e se torna mãe depois de ser empreendedora. Tem uma diferença muito grande aí, e essa diferença acaba com que a gente tenha uns perrengues aí no meio do caminho, né? Então, conta aí se você passa por alguns desses perrengues de tirar férias, e se você tira férias, se você não tira férias, como que é essa sensação, esses momentos aí de férias com filhos, porque nós estamos agora na semana das férias de julho, né? Desculpa aí, mexi, vou pegar meu chazinho. E aí, nas férias de julho, a gente sempre tem esses contratempos aí, né? Frio, filhos em casa, e agora com a pandemia, home office. Legal. E então vamos pensar aqui comigo. Você já teve esse sentimento de não tirar férias, de sentir que está sendo escravizada, abusada pelo trabalho, pelos filhos, pela casa, aquela tortura toda? Não é bem assim, né? A gente passa por isso. Eu já passei, né? Não sei se você também já passou, se você teve algum momento assim. E vou contar a história agora que eu passei, quando eu tinha um empreendimento e eu me dedicava muito a esse empreendimento. E quando o Gustavo nasceu, eu achei que eu conseguiria dar conta no mesmo ritmo, mesmo tendo um filho pequeno. Olha a loucura da pessoa. E aí, viajar era um desafio à parte, gente. Era coisa de louco. A gente ia viajar, vamos ver se você passou por isso. Vai me contando aí se sim, se não. A gente ia viajar. E aí aquela confusão, né, de arrumar a mala. E arrumar a mala da criança. E aí você fica naquelas, vai estar frio? Não vai estar frio? E se não sair passear? E se a criança se sujar? E aí você tava naquela confusão da bendita da mala. Quando você vê, eu pegava todo o guarda-roupa, enfiava dentro da mala e levava. Porque já aconteceu de eu chegar lá, no local da viagem, e ter esquecido alguma coisa. Aí ficava eu com culpa, com remorso de não ter colocado na mala. Então eu colocava tudo na mala. Todas as roupas de verão e algumas roupinhas, né, pra noite, se caso esfriasse, porque eu queria evitar
estresse. Eu tinha estresse demais no meu dia a dia normal, sem ser férias, porque eu queria férias. Aí, aquela canseira de arrumar mala e lembrar de todos os detalhes, remedinho, pomadinha para picada de inseto, repelente, protetor solar, alguma fralda, alguma coisa em especial. Gente, era uma novela, os cosméticos e tudo mais. E aí, já saía estressada de casa, né? Porque além da mala, tinha que deixar a casa limpa, a casa em ordem. Porque já imaginou sair viajar e não deixar a casa em ordem? O que vão falar? Ninguém vai ir lá em casa, né? Como é que vão falar? Mas eu pensava assim. Você é dessas também que sai viajar, mas tem que deixar a casa limpa, né? A casa limpa e em ordem, para quando você voltar, você poder chegar com a casa cheirosa e com as coisas no lugar, né? Era gostoso, mas era estressante. Porque daí era aquela coisa, tira lixo, limpa aqui, ajeita ali, põe roupa para lavar, estende antes de sair, né? Gerava-se todo um conflito sempre, né? E aí, quando tava durante a viagem, né? Aquela coisa de filho quer mamar, filho quer não sei o que lá, quer fazer xixi, para o carro, quer fazer xixi, né? Aí você chegava lá no local, né? Eu sempre ia pra minha sogra, pra minha mãe. Aí eu chegava lá cansada já, né? E era pra descansar, eram férias. E chegava lá, aí tinha aquele estresse de correr atrás de filho, né? Porque daí a criança tá em êxtase, né? Tá empolgada, ela quer ver tudo, olhar tudo é novidade. E aí você fica naquela neura de ficar atrás para não se machucar. Se você não for atrás, que você tá deixando, não tá cuidando bem da criança, da criaturinha. E se você ficar no pé da criaturinha, também vão falar que você tá controlando demais. Deixa brincar. Aí você deixa brincar, mas não vai cuidar, ele vai se sujar, ele vai cair, vai se machucar. Né? Aquela falação no nosso ouvido. E aí a gente fica naquela questão de não dormir. Quando tá naquela confusão, né? As crianças empolgadas não querem dormir cedo. Aí você se sente culpada de ir dormir, né? Então você fica acordada ali com todo mundo, com as crianças e tal, até ir dormir. Aí pela manhã a criançada quer acordar cedo para aproveitar o dia. E aí você tá ali morta de cansado. E você acorda, levanta, porque você não quer deixar aquele povinho sozinho, né? Atazanando vovó, tio e todo mundo. Gente, e aí você não descansa. Aí na roda, né, quando tá todo mundo sentado ali descansando, né, conversando, jogando conversa fora, você tem que estar preocupada com o filho, né, ou com a filha, se não vai cair, se não vai se machucar, que nem no caso lá na sogra. Tem galinha, pato, vaca, cerca elétrica, cachorro e tudo mais. Que estresse, né? E aí eu não parava, eu não descansava. E era aquela coisa, e troca a fralda, e cuida, é hora de comer, tinha que comer às 10, tinha que comer à meio-dia, tinha que comer às 3 da tarde, tinha que não sei o que lá. Sabe? Não vai comer, tem que comer. Gente do céu. Hoje eu lembro disso, digo, cara, que mãe estressada que eu fui. Né? Como é que vai descansar? Como é que vai tirar férias? Me conta. Pessoa dessa. Não tira, né? Não tira. E aí, a volta para casa é outra batalha. Uma batalha à parte, né? Porque até catar tudo que tá espalhado pela casa onde você ficou, né? Você fica lá entre a cruz e a espada, porque o trabalho também te consome, mas aquele passeio, aquelas férias frustradas, porque você não conseguiu descansar, você não conseguiu relaxar, porque você passou o tempo inteiro tensa, acaba que você não sabe se você quer voltar ou se quer ficar, sabe assim? Gente, que sentimentos que vem na cabeça da gente nesses momentos, né?
Vem aquele sentimento, quero voltar a ser filha. Não quero mais ser mãe. Ai, quero colinho. Não é mesmo? Não passou isso por sua cabeça alguma vez? De querer voltar a ser filha, de querer voltar a ter colinho, que parece um fardo pesado demais ser mãe, aquela mãe 100%, né? E a frustração das férias que você não descansou, o cansaço, porque parece que ninguém te ajuda, ninguém te apoia, e a vontade de chorar, vontade de gritar, um negócio assim que fica aqui, né? Eu quero descansar, eu quero, né? E eu não posso. Era isso que vinha na minha cabeça, né? O que vem na sua cabeça nesses momentos, assim, tumultuados? Que você quer descansar e não consegue descansar. Que você quer curtir um momento e não consegue curtir um momento. Vem aquela raiva, né? Tipo, por que eu tô fazendo isso comigo? Porque, né? Os porquês vêm muito na nossa cabeça. Ai, que saco, por que eu não consigo relaxar nas férias? Mas que coisa, que vida que eu arrumei pra mim, né? Como é que eu deixei chegar nessa situação? E, sabe assim, tipo, para o mundo, que eu quero descer. Eu preciso descer, eu não aguento mais isso. E aí a gente entra num ciclo muito perigoso, que é o ciclo da culpa. A gente faz alguma coisa já com medo de não fazer certo, e aí a gente se sente culpada de ter feito aquilo daquela forma, principalmente no sentido assim, o que vão falar? O que vão dizer? Mas eu devia ter, se eu fui dormir, fui descansar, meu Deus, mas que culpa! Eu devia ter levantado cedo para brincar com o filho. Quer dizer, ou pelo menos ficar de olho nele, né? A culpa de deixar a criança levantar e ficar com o vô e a avó e você descansar. A culpa de não cobrar na hora do almoço, tem que comer, não tem que comer. A criança tem que comer saudável. Né? E aí, se você deixar à vontade, a culpa de por que eu não cobrei dele se alimentar melhor. E esse ciclo, ele é muito, muito, muito complexo. É bem difícil de lidar com isso, né? Então, nesse momento, a gente cai num erro muito... 3 erros, né? Que eu posso citar que são bem perigosos. Que é o erro de ficar se queixando, né? Se queixar. Poxa, por que comigo? Por que assim? Que eu quero dormir, que eu não consigo dormir. Sabe aquela ladainha assim? Ninguém gosta de ficar perto de gente assim. Aí você se sente culpada de estar se queixando. E aí você tem medo de falar para outra pessoa, né? Que esse é o segundo erro mais complicado, que é o de você não agradecer as coisas. E o terceiro, 3 erros, né? O de se queixar, de não agradecer e de colocar a culpa nos outros, né? Então, são 3 erros bem complicados, bem... como é que eu vou te dizer? Às vezes é mais forte que a gente, né? A gente não quer aceitar aquela situação, a gente não quer aceitar aquele momento e isso vem à tona. E sabe como que a gente faz para lidar com isso? Já te conto. Eu tenho um segredinho que eu descobri e para lidar com essas 3 questões aí, que foi a melhor de todas. Sim, foi aprender a planejar minhas férias e fazer combinados. Olha que massa! Eu planejo todos os momentos, né, onde que a gente vai, e faço combinados com as crianças e com os adultos também. Então, por exemplo, se eu sei que as crianças vão levantar cedo, eu já combino com o vô e a avó, né? Se a turminha levantar, vocês dão conta, porque eu tô bem cansada, preciso dormir. Sim, a gente dá conta. Eu vou lá e...
estamos em férias, são só 15 dias. Se não escovar dente, ou se não for dormir no horário, ou se não comer direito, não precisa, né? Quando a gente voltar de férias, a gente volta para a rotina normal, porque as crianças e a gente também precisa dessa folga, desse controladorismo, né? Então ali eu percebi, analisando isso, que eu era muito controladora. Eu queria controlar o tempo inteiro tudo, e eu vi que isso não fazia bem, nem para mim, nem para as pessoas que estavam perto. Claro que isso não foi uma descoberta da noite pro dia, né? Porque eu acabei sofrendo um pouquinho para descobrir. E com isso, descobrindo isso, né, esse meu momento controlador, eu falei, cara, peraí, vamos organizar melhor isso, né? E vamos deixar com que a coisa fique mais leve, né? Então a gente fazia combinados, olha, você sabe se você vai ou não escovar os dentes. Um dia ou outro, tudo bem, mas não todos os dias. Aí as crianças agora já têm a sua responsabilidade, né? Fazer isso me ajudou muito a entender essa questão do controladorismo, né? E aí quando eu comecei a planejar junto com a família o que ia acontecer, como que seria, como que nós íamos nos comportar nos lugares e nas situações, eu coloquei na mão deles a responsabilidade desses pequenos detalhes. Não tá com fome agora? Não come quando tiver fome. E eu tirei esse peso. Então hoje as minhas férias são muito mais leves, são muito mais tranquilas. Eu vejo essa questão de maternidade, férias e negócios como uma bênção na minha vida. Eu vejo isso como uma forma de eu evoluir como pessoa. Eu olho para isso de uma forma mais empática, porque aí eu comecei a me colocar no lugar das crianças, né? Nossa, que mãe chata, né? Estamos de férias, mãe, pô, né? E essa história começou domingo à noite, quando eu falei, vamos, dormir. E aí meu filho falou assim, mãe, amanhã é férias, né, mãe? Dá pra, né? E eu falei, cara, é verdade, vamos desacelerar esse povo, né? Vamos desacelerar esse momento de mamãe chefona. E aí, né, eu lembrei desses momentos que eu era infeliz nas minhas férias, né? E aí eu falei, não quero mais isso pra mim, vamos conversar sobre isso com outras mães também, né? E sabe quando que deu esse start de eu pensar assim, eu não quero mais ser a Mulher Maravilha, eu não quero mais ser aquela que dá conta de tudo, aquela que não cansa, porque fazer isso não me faria bem. E aí foi no momento que o meu terapeuta me perguntou se eu tinha escolhido ter filhos ou se eu fui obrigada a ter filhos. Essa pergunta mudou o jogo. Essa foi a pergunta do milhão. E eu vi que eu que tinha decidido, né? Eu que tinha escolhido ser mãe. E agora eu tava no momento em que eu dizia assim, não, eu quero ser mãe, mas eu não quero abrir mão do ritmo alucinado que eu tinha como empreendedora. E isso me fez abrir os olhos, né? E ver que eu preciso aproveitar cada momento, curtir cada momento. Que os filhos vão crescer, que eles vão ter a família deles. E o trabalho,
o trabalho vai ficar. Se eu não fizer, amanhã eu faço, depois da manhã eu faço. Se eu, né, na época eu tinha um trabalho registrado, né? Se eles não me quisessem mais, eles iam me demitir. Agora, como que eu peço demissão do papel de mãe? Não tem, né? Não tem pedir papel. Como é que vai se demitir? Quero me demitir, quero ir embora. Não dá. Então, quando a gente pergunta assim, mãe tira férias? Tira férias. Sim, mãe pode tirar férias, mãe pode curtir as férias, mãe pode descansar. A mãe só precisa ter os combinados com as pessoas certas, ter sua rede de apoio para pedir ajuda, né? E combinar, olha, eu preciso descansar, se cuida dos pimpolhos aí. Né, o marido, a sogra, os sogros, tios, a avó, a mãe, enfim, né? E funciona. E aí a gente começa a curtir as férias de uma forma diferente. Claro que você não vai mais deitar na rede ou ir pra praia e ficar sossegada, né? Deitada lá torrando no sol. Agora você tem 2 pequenos para fazer castelinho de areia, para você fazer uma caminhada, um banho de mar, né? Você não tem mais aquele momento só você e seu marido lá no passeio, não, é você e seu marido, mais um ou mais 2 pimpolinhos. Então, curtir esse momento, a 4, a 3, né? Diferente a 5, sei lá quantos filhos você tem, mas curtir esse momento, porque daqui a pouco os filhos crescem, e você volta para conta de 1 mais 1 são 2. Aí você vai estar, você e seu marido. Aí você vai poder voltar a tirar aquelas férias dos sonhos que todo mundo coloca, né, como meta, né? Aquelas férias dos sonhos. E então, curta o momento, essa é a minha mensagem. Curta o momento através de planejamento, através de entender como que vai ser esse momento, através de combinados. E tenta não controlar tanto, que nós mães, nós geralmente somos, né, mais controladoras. Aí você vai ver como vai ficar gostoso o teu dia a dia, as tuas férias. Eu gosto muito de ajudar outras mães nesse sentido, né, porque a gente precisa se ajudar, dar a mão uma para outra. Porque muitas vezes a gente acha que não consegue, que não vai dar conta, de que a gente tá sozinha. E essa é uma sensação muito ruim. E eu quero dizer que vocês nunca vão estar sozinhas. Precisando, eu estou aqui e eu vou com certeza entender essa dor que você está passando. Tá bom? Obrigada por participar aqui conosco da live hoje. E a gente pode dizer para essa pergunta, sim, mães tiram férias, sim. Tá bom? Beijos e até semana que vem na próxima live do Proseando. Beijos!